Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para verificar o estágio de desenvolvimento das safras de verão, tanto de milho quanto de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Décio Teixeira, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Décio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu, Guilherme, uma satisfação voltar ao Notícias Agrícolas. Décio, vamos começar falando sobre as lavouras de milho, né, que tem um estágio mais avançado de trabalhos, o plantio começou antes. Como é que está o desenvolvimento dessas áreas? A estiagem já vai causando grandes estragos aí no estado, né? Décio, tá me ouvindo? Bom, nós perdemos o contato com o Décio Teixeira, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul. A gente vai tentar refazer essa ligação com o Décio, que vai explicar para a gente um pouquinho melhor como é que está o desenvolvimento das lavouras lá no estado do Rio Grande do Sul para a soja e para o milho. A gente voltou com o Décio aqui. Então, Décio, eu te perguntava como é que estão as lavouras de milho aí no estado. A estiagem já vai causando grandes estragos nessas áreas, né? Realmente, nós tivemos aqui 31 dias sem chuva e prejudicou seriamente as lavouras de milho do sequeiro. As lavouras irrigadas ainda tiveram a condição de se manter, estão em florescimento. Mas as que estavam fora do pivô, fora de irrigação, elas sofreram muito. Mas agora deram também uma recuperada extraordinária depois da chuva. É só para quem vê, ou quem viu um dia antes e vê depois da chuva, as lavouras melhoraram muito, muito embora a reversão do prejuízo nessas lavouras do sequeiro será muito pequena. E aí, Décio, nesse momento, a gente consegue ter alguma estimativa de perdas nessa produção final de milho? Mas eu estimo, vamos dizer, que nós estimávamos que nas lavouras de sequeiro teria uma perda de 70%. Hoje eu acho que elas reduzem para metade, ou um pouco mais essa perda, entende? Em torno de 50% nas lavouras que estão no sequeiro, né? Que é a maior parte do Rio Grande do Sul. Nós teremos sérios problemas de abastecimento do milho aqui no estado. E aí, Décio, olhando agora para a soja, além da dificuldade de desenvolver as áreas já plantadas, também dificuldades para concluir e avançar esses trabalhos de plantio, né? Pois é, e depois disso nós tivemos aí, depois dos 31 dias sem chuva, tivemos chuvas aí de 20 milímetros a 40 milímetros, depois tornou a chover novamente, entende? Hoje o clima está aqui praticamente chuvoso, nublado e com previsão de chuva para a tarde. Grande parte dos produtores enterraram suas sementes, né, no seco, para poder ver se conseguiu antecipar o plantio. Alguns tiveram sorte, tinham boa palhada e a semente se manteve embaixo, mas muitos perderam, né? Já se tem notícia de produtores procurando semente aqui para replantar áreas grandes, entende? Então, o Rio Grande do Sul, o soja mais plantado bem no começo de outubro, ainda esse está um pouco maior, mas sofreu bastante também com a estiagem. Praticamente a soja do Rio Grande do Sul está saindo do chão agora, né? E fará a conclusão do seu plantio, se Deus quiser, até aí dia 8 ou 10 de dezembro. É a nossa estimativa. Nossa área estimada de plantio no Rio Grande do Sul é de 6 milhões e 74 mil hectares, conforme previsão da Emater, né? Nós superamos a marca do Paraná, que é 5 milhões e 550 mil, se não me engano. Então, a nossa produtividade, que era esperada aí para mais de 20 milhões de toneladas, a produção de soja no estado, talvez seja limitada um pouco menos. Nós não podemos dizer que há perda na soja ainda, porque temos muita coisa pela frente e que o clima vai ditar o que será a nossa safra. E aí, Décio, a gente vê nesse cenário complicado com a falta de chuvas, causando prejuízo para os produtores. Que tipo de ações o produtor rural pode fazer para tentar diminuir esses efeitos, mitigar esses efeitos da estiagem nas suas lavouras? Mas o produtor do Rio Grande do Sul agiu muito bem. Aqueles que tinham condições fizeram o plantio esperando a chuva que estava prevista, ela veio, e serão beneficiados na germinação dessa soja. Poucas lavouras aí que tiveram problema de replante por excesso de calor.
porque um dia antes da chuva nós tivemos temperatura de 41 graus aqui na nossa região. Então foi extremamente quente. E se pegou aquele soja que estivesse saindo ali com pouca umidade, esse certamente ele vai sofrer problema de replante. Mas ainda não são assim generalizados os prejuízos de replante. Vai ter replante, mas não é coisa assim que, conforme se esperava, que fosse muito grande. Não é. E aí, Décio, como é que o produtor gaúcho entrou nessa safra de soja em termos de comercialização? Já foram muitos contratos vendidos? Os preços médios foram bons? O que a gente pode falar dessa venda de soja por aí? Agora há pouco nós estávamos conversando com o pessoal das cooperativas aqui e fazendo um resumo disso aí. Muitas pessoas venderam soja ali, 80 e poucos reais, 82, 85 reais, logo quando começou aquela alta, né? E acharam que aquilo seria o balizador, né? Fizeram bastante contrato, troca de produto, né? E outros produtores conseguiram um pouco mais, em torno de 100, 113 reais, né? E já melhoraram bastante o tipo de comercialização. Houve venda futura também, mas não tanto assim quanto no centro do país, né? Mas houveram vendas também, aí de 125 até 130 reais o produtor vendeu, que nesse patamar eu acho que já estaria sendo bem vendido, né? Muito embora os preços hoje no mercado todo disponível estejam girando aí entre 155 até 160 reais se fala aqui. Então, Décio, diante de todo esse cenário que a gente comentou, pelo menos para a soja, por enquanto, ainda dá para enxergar um cenário positivo, com essas lavouras respondendo à produção e aproveitando esses bons momentos de preço. Exatamente. Nós dissemos que, por enquanto, a situação é regular, né? Depois dessa chuva muito boa, que pegou todo o estado, nós podemos dizer que esperamos a recuperação das lavouras e essa soja que estava emergindo agora saia perfeitamente. A maior parte da soja do Rio Grande do Sul está recém saindo do chão. Então, nós temos muita coisa pela frente. Temos a conclusão do plantio, porque nós temos pouco mais de 60% plantado. E acreditamos que agora, em poucos dias que dê sol aí, será concluído o plantio numa época bem hábil para o Rio Grande do Sul, se Deus quiser. Décio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário aí do estado do Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu agradeço a oportunidade do Notícias Agrícolas, né? E quero enviar meu abraço para o João Olivier, que a gente seguir está conversando, e dizer que o produtor gaúcho é um produtor diferenciado. Não é puxar a brasa para o nosso assado, nada, né? Mas se você vê quem é que povoou, quem é que plantou a maior parte do Brasil, é o produtor gaúcho. Nós não podemos tirar esse mérito dele. E ele sabe enfrentar essas dificuldades como ninguém. Ele é uma pessoa preparada já no rigor dos acontecimentos climáticos. Então, eu creio que nós teremos uma boa planta ainda e, se Deus quiser, uma boa safra. Vamos ver como é que ocorre todo o clima agora até o final do mês de dezembro. Aí a gente conversa de novo. Mas eu quero mandar uma mensagem aí para o produtor gaúcho, que é um produtor de coragem e tecnificado, né? Que cuide bem de suas lavouras, que nós vamos ter um excelente resultado e excelentes preços esse ano, se Deus quiser. Um abraço a todos. Décio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. O Décio Teixeira, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para explicar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras da safra verão 2021 lá no estado gaúcho. Segundo o Décio, as lavouras de milho eram as que sofriam mais com a falta de chuvas, foram cerca de 31 dias sem registros de precipitações em várias regiões lá do estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos dias essa chuva voltou e aí ajudou a dar uma melhorada na situação dessas lavouras de milho. A ProSoja RS estimava que as perdas nas lavouras de milho sequeiro eram de cerca de 70% do potencial produtivo. Depois dessas chuvas dos últimos dias, esse patamar foi reduzido para algo entre 40% e 50% de perdas. As perdas diminuíram com essa volta das chuvas. Ainda é preciso seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras. Olhando para a safra de soja, cerca de 60% da área está plantada até o final da última semana. A falta de chuvas também dificultava tanto os trabalhos de plantio avançarem, como também a germinação e desenvolvimento das áreas já plantadas, mas essas chuvas dos últimos dias também ajudaram. A emergência dessas plantas novas está acontecendo
dentro do previsto, com boas condições. O plantio deve ser encerrado nos próximos dias e aí a perspectiva de boa safra para chegar próximo daquela perspectiva de 20 milhões de toneladas segue alta. O produtor segue acreditando numa boa safra de soja lá no Rio Grande do Sul para poder aproveitar os preços bastante elevados na hora da comercialização. Então, dois cenários diferentes, a soja ainda podendo expressar todo o seu potencial produtivo, o milho já consolidando perdas, mas nas duas lavouras situação melhor nesse momento devido aí à chuva dos últimos dias lá no estado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.